Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje, dia 14, sábado, é tirado de São Mateus, capítulo 17, versículos do 10 ao versículo 13. É um evangelho pequeno, mas que traz uma grande necessidade de esclarecimento, porque, com todo respeito aos espíritas, eles fazem uma interpretação dizendo que João Batista e Elias são a mesma pessoa por conta desse versículo aqui, dessa fala de Jesus. Veja, diz o evangelho assim: em seguida, os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram, do mesmo modo farão sobre o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Então, quando aqui diz que os discípulos reconheceram que Jesus falava de João Batista, quando os discípulos perguntaram: por que é verdade, por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro, para estabelecer todas as coisas? E Jesus vai dizer aqui que Elias já veio, só que não o reconheceram. E os discípulos compreenderam então que ele, Jesus, estava lhes falando de João Batista. Porque muitas vezes vão dizer que Elias e João Batista são a mesma pessoa. Os espíritas vão dizer que Elias reencarnou em João Batista, como também vão dizer que outros santos da igreja é a reencarnação de João Batista, ou de Elias, que vai passando de reencarnação em reencarnação. O livro de Malaquias, capítulo 3, vai dizer assim, capítulo 3, versículo 23. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. Então, Elias iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O livro do Eclesiástico, no livro do Eclesiástico, um livro deuterocanônico, um livro católico, no livro do Eclesiástico, capítulo 48, a partir do versículo 9, veja o que vai ser dito a respeito de Elias. Tu que fostes arrebatado num turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalo ardentes. Tu que fostes escolhido pelos decretos dos tempos para amenizar a cólera do Senhor, reconciliar os corações dos pais com os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Então, olhando aqui, falando-se de Elias, a gente percebe que Elias tinha a missão de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E com isso, eles vão pegar no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, ou melhor, 13 ao 17, que vai dizer o seguinte de João Batista, do 13 ao 17, falando do nascimento de João Batista. Veja: mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor,
e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Agora, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante de Deus com o espírito e o poder de Elias, para reconciliar os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então veja, quando aqui eles vêm dizer, quando aqui o anjo do Senhor vai dizer a Zacarias que João Batista vai vir com o espírito e o poder de Elias para fazer com que? Para fazer no tempo de João Batista acontecer aquilo que Elias foi preparado para fazer. Converter o coração dos pais para os filhos e converter um grande povo para o Senhor. Aí vão dizer, é exatamente isso. João Batista é a reencarnação de Elias. Isso é o que vão dizer. Só, meus amados irmãos, que quando se fala aqui que ele virá com o poder e o espírito de Elias, não está falando que ele virá com a alma de Elias. Vai ser dito que ele virá com aquela mesma, podemos dizer, potencialidade profética de Elias. Elias era um profeta austero, Elias era um profeta duro, Elias era um profeta que entrava em disputa com os falsos profetas para mostrar que de fato ele era o profeta do Deus verdadeiro. E quando diz que João Batista vem com o espírito e o poder de Elias, não está dizendo que ele vai vir com a alma de Elias que reencarnara em João. Porque senão, como ficaria a situação aqui do segundo livro dos Reis? Como nós poderíamos entender isso? Veja, no segundo livro dos Reis é dito que Elias é arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo. No versículo 9, veja o que o profeta Eliseu vai pedir a Elias em vida. Elias está em vida. Tendo passado Elias, disse a Eliseu, pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu, seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Veja, Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Se essa porção dobrada do espírito de Elias estivesse se referindo à alma espiritual de Elias, será que a alma teria o poder de se multiplicar, de se tornar duas? Porque ele pede uma porção redobrada do espírito de Elias. Ou seja, o que é que Eliseu pede? Que o poder de Deus que agia por meio de Elias agisse também nele, mas de uma forma dobrada, né? Uma dupla porção, uma forma dobrada, que ele tivesse duas vezes o poder de Elias. Só que no versículo 15, veja, no versículo 12 vai dizer assim, vendo isso Eliseu exclamou, meu pai, quando Elias já estava sendo arrebatado, né? Vendo que Elias já estava sendo arrebatado, porque eu não quero ler tudo, porque senão vai se tornar um vídeo muito grande. Você pode ler o capítulo 2 todo de segundo livro dos Reis. Já no versículo 12, no versículo 9 ele pede a porção dobrada do espírito de Elias. Já no versículo 12, quando Elias já é arrebatado, vendo isso, Eliseu exclamou, meu pai, carro e cavalaria de Israel. E não o viu mais. Tomando então as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou o manto que Elias deixara cair e, voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto, versículo 14, que Elias deixara cair e bateu com ele nas águas, dizendo, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então veja que aqui ele já não pede o poder de Elias, ou melhor, o espírito de Elias. Ele clama pelo Deus de Elias. Veja, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se
para um e o outro lado, e Eliseu atravessou. Aí veja, aqui Eliseu usa do manto de Elias e pede que o Deus de Elias haja por meio dele. E agiu. Acontece um milagre, a água se abre. O rio se abre em duas partes, né? No versículo 15, veja que interessante. No versículo 15, os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera, Eliseu abrindo o rio em duas partes, defronte deles, disseram: o espírito de Elias repousa em Eliseu. Aí a minha pergunta é, veja, a minha pergunta é: como é possível uma alma que não desencarnou, porque Elias foi levado em corpo e alma, sem experimentar a morte. A morte é o que faz uma alma desencarnar, ou seja, morrer. Aqui usando a linguagem espírita, morrer. A alma, quando o corpo morre, a alma sai do corpo. Existe uma separação do corpo e da alma pela morte. São Tiago vai dizer isso lá no capítulo 2 de sua carta. Assim como um corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, o corpo se separa da alma na hora da morte. Aqui está dizendo que Elias não morreu quando foi arrebatado. Se ele não morreu, então o seu corpo e a sua alma seguiram juntos para as alturas. Ao mesmo tempo, Elias lança o manto para Eliseu. Através desse manto, Eliseu começa a fazer os milagres, invocando o Deus de Elias, o Deus que operava milagres através de Elias. Eliseu invocando esse Deus vem até Eliseu e faz com que Eliseu faça prodígios e milagres também. A gente vai ver isso durante a vida toda de Eliseu. No versículo 15, os profetas de Jericó disseram que o espírito de Elias repousava sobre Eliseu. Mas como era que uma alma iria encarnar em um corpo vivo? Me diga, como é que uma alma ia reencarnar em um corpo vivo? Ah, não, a alma de Elias entrou em Eliseu, né? É uma possessão espiritual, podemos assim dizer. Então quer dizer que a alma de Elias, em vez de subir para as alturas, junto com o seu corpo que foi arrebatado, ela volta e passa a vida toda com Eliseu, porque Eliseu passou a vida toda fazendo milagres e prodígios. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que é impossível, né? É impossível isso. Quando diz que João Batista é Elias que deveria vir, é porque João Batista iria ser usado por Deus, usado pelo Espírito de Deus para fazer os milagres e os prodígios semelhantes, os milagres e prodígios que Elias fazia. Ele ia ter uma missão profética semelhante à de Elias, uma missão profética bem austera, bem dura, para levar o povo à conversão. E foi o que ele fez. Ele preparou o caminho do Senhor, ele preparou a chegada do Messias. E é por isso que a figura de João Batista tem aparecido agora nessa terceira semana, né, que está começando, final da segunda semana, início da terceira semana, e amanhã também nós iremos falar, né, a liturgia vai falar sobre João Batista no domingo. Por quê? Porque a figura de João Batista começa a aparecer porque estamos chegando perto do Natal. E as duas segundas semanas do Advento vêm preparar o nosso coração para o Natal do Senhor, para vivermos pela liturgia aquilo que foi vivido há 2024 anos atrás. O Verbo eterno se fazendo carne e habitando entre nós. Então, pelo poder da liturgia, nós experimentamos de novo, na história, a salvação que vem até nós, se encarnando no Verbo eterno, o Verbo eterno se encarnando na pessoa do Filho de Deus, se fazendo homem, em Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós podemos ver nitidamente que aqui não fala de reencarnação, que João Batista não é a reencarnação de Elias, mas que João Batista age e opera prodígios e sinais por meio do mesmo Espírito de Deus que agiu em Elias e que agiu também em Eliseu. Senão, do contrário, Elias, sem ter morrido, sua alma teria desencarnado como ninguém sabe, teria repousado sobre Eliseu, que ainda estava vivo, e Eliseu teria feito a missão inteira, sua missão inteira, com o Espírito de Deus, que chama-se Espírito de Elias,
operando prodígios e milagres, mas para os espíritas seria o espírito de Elias, que não desencarnou, mas ao mesmo tempo se incorporou em Eliseu e fez Eliseu a vida toda fazer grandes prodígios e milagres. Isso não é possível. Isso não é possível. Né? Dois corpos não podem habitar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Né? E alguém pode dizer, não, mas não está se falando de corpo físico, está falando de corpo espiritual. Não tem como. Jesus disse que não se pega remendo novo para fazer pano novo para fazer remendo em roupa velha. E nem se coloca odres novos, vinho novo em odres velhos. Então não tem como. Deus abençoe. Sem contar que o homem morre uma vez só e segue-se ao juízo. Deus abençoe a vocês. E aqui não é agindo contra a fé de ninguém, mas é esclarecendo para quem é católico. Deus abençoe.